Deus está comigo, porque Ele me ama. Deus está contigo, Deus está contigo, porque Ele te ama. Deus está conosco, Deus está conosco, Ele tem cuidado de nós, Deus cuida de mim. Ok, muita alegria encontrar com vocês aqui no nosso rincão. Também uma alegria muito grande encontrar com você que está em casa acompanhando a TV Canção Nova, a rádio. Uma alegria nessa manhã nos encontrarmos. Cada dia que começa é um presente novo que Deus nos dá. A gente nunca pode esquecer disso e deixar de agradecer. Muito bem, nesta manhã, nessas duas palestras da manhã, nessas duas pregações, nós vamos conversar um pouco sobre a depressão. Muitas pessoas sofrem desse problema, não é? No fundo, sabe, todos nós temos um pouco de depressão, não é? Não há quem não tenha, não há. Até os salmistas, você pega na Bíblia, você encontra salmistas deprimidos. A minha alma estava triste até a morte. O próprio Jesus passou por essa depressão. Mas o importante é não parar nela. Evidentemente, há pessoas que têm uma depressão contínua. Aí vira realmente uma enfermidade, não é? Todos nós passamos por um momento de tristezas, depois levantamos, não é? Mas há pessoas que descem num nível tão grande de tristeza, de abatimento, que a gente chama de depressão. O que quer dizer a palavra depressão? Buraco. O terreno tem uma depressão, tem um buraco. Então a pessoa cai no buraco, né? Agora o importante é o seguinte: todos nós um dia vamos entrar nesse buraco. Não tenha dúvida. Quem é que nunca ficou triste? Claro que nós todos ficamos. Mas o importante é não ficar no buraco, né? Eu vou começar contando uma historinha. Eu gosto muito de historinha, né? Jesus gostava de historinha, né? De parábolas. Então eu aprendi que uma maneira boa de ensinar aos outros é também por parábolas. Diz que tinha um fazendeiro que tinha um burro. E o burro já estava meio velho, cansado. O burro já estava assim, já não servia mais para trabalhar direito. E lá na fazenda do homem tinha uma cacimba, uma cisterna vazia. E o burro, andando por lá, caiu dentro da cacimba. E ficou lá meio urrando lá dentro, tentando sair, não conseguia sair. Aí o homem disse assim: já sei, esse burro está velho, essa cacimba não tem mais água, sabe o que eu vou fazer? Eu vou enterrar esse bicho vivo lá dentro, assim eu acabo com o burro, eu acabo com o buraco de uma vez. Malvadeza, né? E chamou uns amigos e começou a jogar terra em cima do burro, vivo. Mas cada pasada de terra que caía nas costas do bicho, o bicho sacudia bem e pisava nos pés. E o pessoal jogando terra, e o burro sacudindo a terra, e o buraco, e o burro foi subindo, daqui a pouco o burro chegou na tampa do buraco, o buraco encheu, o burro saiu trotando, foi embora. É assim que a gente tem que fazer. A gente às vezes cai no buraco, né? E tem gente que ao invés de ajudar, ainda joga terra na gente ainda, né? Não faz mal não, sacode a poeira, deixa a terra, pisa na terra e vai subindo. Daqui a pouco você sai do buraco, não é? Com Deus a gente sai do buraco. Entende, gente? Então vamos conversar nesta manhã. Eu até escrevi um livro, A Luta contra a Depressão. Por que eu escrevi esse livro? Porque muitas pessoas me escrevem, passam e-mail, escrevem cartas falando dessa bendita depressão. Então um dia eu falei, vou escrever um livro, porque eu só escrevo em cima daquilo que eu sinto que o povo precisa.
Quando eu sinto que o povo precisa de alguma coisa, então eu começo a escrever um livro sobre aquilo, não é? Por exemplo, agora estou escrevendo um livro sobre santos e imagens, porque não aguento mais receber e-mail de gente falando se é lícito adorar imagens. Que adorar imagens? Nós não adoramos imagens, nós veneramos imagens. Então, para ensinar o que é a correta devoção, culto dos santos e culto das imagens, culto das relíquias, eu estou escrevendo um livro, para ver se põe na mão desse povo uma resposta. Assim como escrevi um livro sobre purgatório, também de tanta gente que me pergunta. Então eu vou escrevendo conforme as pessoas precisam. Então eu escrevi esse livro sobre a depressão. Tem aqui na Canção Nova, tem um livro muito bom de depressão também do Dr. Roque Savioli, e é bom que ele é médico, né? Ele é cardiologista, eu não sou médico. Eu escrevi mais a parte espiritual, a parte psicológica. O Dr. Savioli entra também na parte médica, também na parte da fé. Então, esses livros também podem ajudar as pessoas que estão com problema de depressão a sair disso. Agora, gente, infelizmente, é algo triste a depressão. O Vaticano fez um congresso sobre depressão, de tanto que o Vaticano também estava preocupado com isso. E eu li o resumo do Congresso do Vaticano. Eles falam em 300 milhões de pessoas deprimidas no mundo. 300 milhões é muita gente. Então, é como que uma epidemia. É preciso tratar disso. É preciso tratar desse povo. Agora, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: depressão tem cura. Ninguém precisa ficar nesse buraco, nessa depressão. Tem cura. E a cura tem 3 caminhos. Primeira coisa que você vai fazer é procurar um médico. Se for preciso, um psiquiatra. O médico que trata de depressão normalmente é o psiquiatra. Por quê? Porque ele entende da parte psíquica e da parte somática, ou seja, do corpo. Então ele pode dar remédio. Tá certo? E muitas vezes você precisa tomar remédio mesmo. E o remédio da depressão é um remédio que às vezes a pessoa tem que tomar 1 ano, 2 anos, porque o médico não pode pôr e tirar ele depressa, não. O médico põe, depois tem que ir desmamando o cliente, vai tirando devagarzinho. Às vezes leva 1 ano, 2 anos, não tem problema, é assim mesmo. Eu já vi muita gente com depressão ser curada, entende? Com tratamento psiquiátrico, tranquilo, não tenha medo. Acabou aquela história que psiquiatra é para doente mental. Não é nada disso. Psiquiatra é para qualquer pessoa que tem um problema psíquico. Não é problema de desequilíbrio. Não, é problema psíquico que todo mundo tem. Não é? Então, procurar um médico. Segundo, às vezes você precisa de um tratamento psicológico. Um psicólogo, uma psicóloga, que ajude você a ter um comportamento melhor diante dos problemas. Tem gente que diante de um probleminha de nada, ele fica assustadíssimo. Tem gente que uma formiguinha na cabeça dele vira elefante. Então o psicólogo, o que ele faz? Ele ajuda você a entender que aquilo não é um elefante, é uma formiga. Então você fica tranquilo, né? Especialmente a linha do behavior, que o americano chama de behaviorismo, do comportamento, ajuda muita gente. E a parte espiritual. Nós somos corpo e alma, nós somos, não é? Físico e espírito. Então o tratamento tem que ser físico e tem que ser espiritual. É o natural e o sobrenatural. Então aí nós vamos buscar em Deus também a salvação, a cura. Então esse livro eu abordo mais o lado espiritual e o lado psicológico, ok? Há outros livros que abordam mais a parte médica. Como eu não sou médico, não vou entrar nessa seara. Agora, uma coisa eu não tenho dúvida de dizer para vocês, e eu quero pegar aqui até a Bíblia, Eclesiástico, capítulo 38, quando ele fala, né, do médico, tá certo? A gente tem que procurar o médico, não pode viver sem a medicina. A medicina é de Deus, o médico é de Deus e o remédio é de Deus. Não tem esse negócio, não, eu vou lá no grupo de oração, rezam para mim e eu não preciso mais ir no médico. Ótimo, se você foi no grupo de oração e ficou mesmo curado, não sente mais nada, não tem mais nenhuma crise de depressão, então glória a Deus, Deus te curou
você não precisa voltar ao médico talvez. Mas cuidado, se você estiver tomando um remédio tarja preta, prescrito pelo médico, não corte o remédio do dia para a noite sem falar com o médico. Ok? Porque você pode entrar numa crise mais profunda. Olha o que o Eclesiástico diz: honra o médico por causa da necessidade, pois foi o Altíssimo quem o criou. Toda medicina provém de Deus. Quero começar a nossa reflexão deixando bem claro isso. Toda a medicina provém de Deus. Claro que a medicina é boa, não são os charlatães, né? Os falsos médicos. E ele recebe presentes do rei. A ciência do médico o eleva em honra. Ele é admirado na presença dos grandes. O Senhor fez a terra produzir os medicamentos. Olha aí, é o Senhor que fez o medicamento e deu inteligência ao homem para fabricar o medicamento. Um homem sensato não os despreza. O homem sensato não despreza o medicamento. Claro que você não vai tomar remédio que você mesmo prescreve. O médico prescreve. Para isso o médico estuda bioquímica, estuda farmacologia, estuda, né, química. O médico sabe qual é o remédio, que todo remédio tem efeito secundário, efeito colateral. Entende? Então o médico sabe se você pode tomar ou não, se você não tem problema cardíaco, se você não tem problema de rim, se você não tem problema de fígado, de pulmão. Então o médico, ele sabe, conhece a tua ficha. Mas aquilo que o médico prescreve, o médico que você confia, use sem medo, né? Olha o que diz aqui: o Altíssimo deu-lhes a ciência da medicina, para ser honrado em suas maravilhas, e dela se serve para acalmar as dores e curá-las. O farmacêutico faz misturas agradáveis, compõe ungüentos úteis à saúde, e seu trabalho não terminará, até que a paz divina se estenda sobre a face da terra. Então Deus está dizendo para nós, até Jesus voltar, ninguém sabe quando, o médico será importante, o farmacêutico será importante, o medicamento será importante. Então, ninguém despreze a medicina, porque Deus fala para não desprezar, está certo? Mas tem mais coisa. A medicina cura do corpo, mas nós temos a alma. E a depressão, gente, é muito mais uma doença da alma do que uma doença do corpo. Está certo? É uma doença do intelecto, uma doença da psique, da alma. Então não é só o médico que vai tratar, o médico vai tratar do corpo. Mas é preciso tratar da alma. E quem trata da alma é o psicólogo e é a religião que cuida da alma. Tá certo? Então, o ideal é que a pessoa tenha esses 3 tratamentos: o tratamento médico, psicológico e psiquiátrico, se for o caso. Não tenha medo de entrar nos 3 tratamentos. Você pode ir ao grupo de oração, pedir para a pessoa rezar para você no grupo de oração, peça, isso é bom mesmo, mas peça a uma pessoa equilibrado, viu? Porque tem gente também que faz cura interior, às vezes de ajudar a pessoa, às vezes atrapalha mais ainda. Começa, olha, Deus está mostrando para mim que você é assim porque você cometeu aquele pecado. Para com isso. Não é tudo que Deus mostrou para você que você vai falar para a pessoa que você está rezando para ela, não. A pessoa já está doente, você ainda vai colocar mais medo nela. Ela já está se afogando, você ainda joga mais um balde d'água em cima dela. Tenha discernimento. Então, se você puder buscar alguém que tenha experiência, maturidade, para rezar por você, é muito bom. Não precisa só num grupo de oração, não. Um vizinho seu que é de uma pessoa de fé, entende? Vai na casa dele, meu amigo, hoje eu estou numa crise de depressão, reza para mim. Ele vai lá, pega lá o Salmo 90, por exemplo, da confiança, põe a mão em você, reza por você, levanta você, é uma ajuda extraordinária. Entenderam? Mas você pode sair dali e ir ao médico, sem problema. As coisas são todas de Deus. Entende? O importante é isso. Então, a depressão, gente, é uma doença muito difícil de ser diagnosticada. Eu nesse livrinho aqui,
eu li vários livros para escrever este, não é? Então eu coloquei aqui nesse livrinho uma relação de coisas que, por exemplo, uma pessoa assim deprimida apresenta. Claro que isso aqui não acontece em todas as pessoas deprimidas. Um tem uma coisa, outro tem outra. Mas olha quanta coisa eu encontrei nos livros, né? O que pode levar uma pessoa à depressão? Por exemplo, fatores de ambiente da vida e do trabalho, uma doença crônica ou dolorosa, abate a pessoa, né? Um choque sentimental, não sei, perdeu o namorado, perdeu o noivo, acabou o casamento, né? A perda do emprego, a morte de um ente querido, problemas financeiros, falta de realização profissional ou conjugal, falta de sentido para a vida. Esse é o ponto crucial. Falta de sentido da vida é a questão da falta de autoestima. A pessoa não dá mais valor para ela, para a vida, porque a vida não tem sentido. Então ela começa a entrar num buraco. Separação conjugal, excesso de trabalho, aposentadoria. Às vezes o cara aposenta, entra em depressão, porque estava acostumado a trabalhar, agora não trabalha mais. Doenças. Enfim, olha, essas são causas que podem levar à depressão. Agora, quais são os sintomas? O que a pessoa sente? Eu coloquei algumas coisas aqui também. Não é todo mundo que sente tudo que eu vou falar aqui. Alguns sentem umas coisas, outros sentem outras, tá certo? E não é o fato da pessoa sentir isso que a pessoa está em depressão, não. Às vezes é uma depressão passageira. Mas dizem os entendidos do assunto que a depressão não é apenas uma tristeza passageira. É mais do que isso. É uma perturbação da saúde mental que leva à somatização. O que é somatização? O efeito psíquico passa para o corpo. Então a pessoa começa a ter enjoo, náuseas, dor de cabeça. Ela não tem nada fisicamente, o problema está aqui. Isso chama-se somatização. Nós somos psicossomáticos, espírito e alma. Entende? Corpo e alma. Então eles dizem aqui, muitos podem ser os sintomas da depressão: cansaço físico, tristeza prolongada, vontade frequente de chorar, pensamentos de culpa, gente até quer se matar às vezes, né? Inutilidade, sensação de vazio, desinteresse por atividades que gostava antes, até atividade sexual, com o esposo, com a esposa, autoestima baixa, falta de apetite, ânimo alterado, humor alterado, desolação espiritual, não tem vontade de rezar, não tem vontade de confessar, de comungar, ir à missa, na desolação espiritual. Fadiga, memória fraca, dificuldade de concentração, insônia, sono perturbado, dificuldade para decidir as coisas, abatimento, pensamentos de morte, suicídio, inquietação, irritabilidade, dores em várias partes do corpo, problemas digestivos, vômitos, tonturas, mãos frias e úmidas, quedas de cabelo, angústia, taquicardia. Olha, vai embora. Por quê? Porque o seguinte, gente, quem comanda a nossa vida é a cabeça. Se a cabeça não estiver bem, estraga tudo. Entende? Às vezes a pessoa vai ao médico, faz tudo que é exame, o médico não acha nada. Não acha, porque está aqui. Ele examinou daqui para baixo, mas o problema está daqui para cima. Entende? Então, a gente tem que ter, diante da depressão, a gente tem que ter, primeiro, tranquilidade. Tem cura. Tem cura. Deus cura, e Deus deu também o médico, Deus também deu o psicólogo para ajudar a curar. E não é só isso, gente. Os amigos, a família. No trabalho que o Vaticano fez, no congresso que o Vaticano fez sobre depressão, o ponto que o Vaticano mais destacou foi a ajuda da família. A família tem que cercar aquela pessoa que está em depressão e ajudar aquela pessoa. Entende? Não deixar aquela pessoa, em primeiro lugar, ficar enfiada no buraco. Que a primeira coisa que o deprimido quer fazer, ele quer se enfiar no buraco. Ele não quer mais olhar para nada. Tem uns que se encolhem até numa posição assim meio fetal, deita na cama
e parece que quer morrer ali. Às vezes fica um dia, 2 dias, 3 dias, tem gente que fica um mês inteiro no quarto, não consegue sair. O que a família precisa fazer? Não deixar acontecer isso. Claro que o deprimido, ele não quer nada, ele não quer comer, ele não quer beber, ele não quer conversar, ele não quer rezar, ele não quer nada. Mas o que a pessoa doente mais precisa é exatamente comer. Está fraco. E a coisa que a pessoa menos quer quando ela está doente, quando você está com uma gripe muito forte, você não quer ver nem cheiro de comida. Mas exatamente esse é o momento que você mais precisa comer. Não é verdade? Então, gente, ajudar a pessoa a sair do buraco. Dá a mão para ela. Ela não consegue sair do buraco sozinha. Às vezes tem que juntar 3, 4 pessoas para tirar a pessoa do buraco. Junta o pai, junta a mãe, e não adianta ficar dizendo na cabeça da pessoa que ela é culpada, ou que ela é fraca, ou que ela... Não adianta, ela é assim mesmo, nesta hora. Quando você encontra um atropelado no meio da rua, você fica falando para ele: está vendo? Não falei para você atravessar a rua, não era para atravessar a rua, você não toma cuidado. Ninguém faz isso. Você logo chama uma ambulância, logo você chama o médico. Ninguém vai ficar ali agora querendo saber por que atravessou a rua daquele jeito ou não atravessou a rua. Não importa por que ele está em depressão, não importa. Importa tirá-lo do buraco. Então junta você que é pai, você que é mãe, você que é namorada, você que é noiva, você que é esposo, você que é vizinho, dá a mão para a pessoa. Meu amigo, segura na minha mão. É a mão de Deus nessa hora para a pessoa. Vem para fora, vem, vamos dar uma caminhadinha comigo, vem aqui, vamos rezar um terço. Não estou com vontade, vem, reza comigo, reza abraçado comigo aqui, essa Ave Maria, entendeu? Eu seguro você no colo se você precisar, mas não fica aí deitado nessa cama feito um morto, não. Vem cá comigo. Olha o sol, vamos tomar um pouquinho de sol lá fora, tira um pouco a sua camisa. O sol é bom de manhã porque ele agrega as vitaminas no corpo, né? Vamos andar comigo, vamos fazer uma caminhada comigo. Olha, vamos lá na casa de fulano, entra aqui no carro, vamos tomar uma cervejinha comigo. Sei lá, se o cara gosta de cerveja, vamos tomar uma cervejinha comigo. Vamos tomar um guaraná comigo, vamos tomar aquele sorvete de coco que você gostava tanto, faz tempo que você não toma mais aquele sorvete. Gente, tem que tirar a pessoa do buraco, mas com carinho, sem nenhuma acusação. Entenderam? A primeira coisa que a gente tem que fazer. E devagarzinho você vai trabalhando. Gente, é um ato de amor. Eu escrevo nesse livro um capítulo inteiro, como tratar com o deprimido. É um ato de caridade, é um ato de amor, é um ato de paciência, que a família é importantíssima. Primeira coisa para o deprimido: não se enterrar dentro do buraco. Você não pode se enterrar naquela cama, naquele sofá, naquele quarto, não. Bateu o sentimento de tristeza, porque é assim, né? Bate um sentimento de tristeza no deprimido, e ele tem vontade de fugir do mundo, fugir de todo mundo, se trancar. Não, nessa hora que você tem que fazer o contrário, é o chamado agire contra, o agir contra, entende? Você tem que agir contra. Se você se entregar à tristeza, a tristeza toma conta de você. Tem a história de um garotinho que estava andando com o pai dele no meio de uma montanha, no meio de umas montanhas, e o garotinho tropeçou numa pedra, caiu e deu um grito: ai! A montanha respondeu: ai! Ele falou para o pai: ué, alguém sentiu a minha dor também. E aí ele gritou: safado! A montanha respondeu: safado! E ele começou a blasfemar: por que você fez isso comigo? A montanha: por que você fez isso comigo? E ele disse um punhado de besteira. E a montanha respondeu. Aí ele ficou com uma raiva danada e começou a chorar. Está vendo, pai? Na sofro, tal. Ela fica, não sei quem fica repetindo: o que é isso, pai? O pai falou: meu filho, as pessoas chamam isso de eco.
Mas na verdade não é o eco, não. É a vida. Quer ver? Aí o pai gritou: oi! A montanha: oi! Que dia bonito! A montanha respondeu: que dia bonito! Eu sou muito feliz! Eu sou muito feliz! O pai falou: você está vendo? Tudo que você dá para a vida te devolve. O pessoal chama de eco, mas não é eco não, é a vida. Se você ficar aqui gritando, chorando, só lastimando, a vida vai devolver tudo isso para você. Agora, se você disser coisas bonitas, né? Aí o pai pegou umas bolas e falou: meu filho, que cor que é essa bola? Essa bola é verde. Joga essa bola na parede. Ele jogou, a bola voltou nele. Ele pegou: que cor que é a bola? Verde. Mas você não jogou ela verde? Ela voltou verde. Tá, aí ele pegou uma bola preta. Agora pega essa bola preta. Joga a bola preta. A bola preta bateu, voltou da maneira. Que cor que ela voltou? Preto. Mas então ela volta da mesma cor? É, pai, ela volta da mesma cor. A vida é assim. Se você jogar a bola verde, ela volta verde. Se você jogar branca, ela volta branca. Se você jogar tristeza, ela volta tristeza. Se você jogar alegria, volta alegria. Se você jogar lamúria, volta. Então, gente, cultivar a alegria, cultivar o otimismo. São Paulo fala na carta aos Filipenses, Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. São Paulo fala claro, não é no Corinthians, no Palmeiras, porque o Corinthians perde aqui, ganha lá, mais perde do que ganha, então não dá para se alegrar no Corinthians, porque senão você se alegra um dia, fica triste no outro. Alegrai-vos sempre no Senhor. O Senhor não perde nunca, o Senhor é sempre campeão. Alegrai-vos sempre no Senhor. Gente, então, não pode ficar no buraco. E como é que você sai do buraco? Bom, primeiro de tudo, você precisa saber o valor que você tem. Você tem que olhar para a beleza do mundo, você tem que olhar para Deus. Quem olha para Deus, olha para a sua beleza, olha para a beleza do mundo, olha para o valor que você tem, você não fica no buraco. Quem é que fica no buraco? Os psicólogos dizem, é a pessoa que perdeu a autoestima. O que é a autoestima? Não dá valor mais para si mesmo. Eu não presto, minha vida não vale nada, eu sou um lixo. A pessoa não fala isso, mas ela está pensando isso. E aí, quanto mais ela pensa assim, mais ela vai afundando no buraco. Para com isso, pelo amor de Deus. Não chame de lixo aquilo que Deus criou à sua imagem e semelhança, pelo amor de Deus. Você acredita que você foi criado à imagem e semelhança de Deus? Acredito. E você está chamando a obra de Deus de lixo? Você está dizendo que a obra de Deus não presta, não tem valor para nada, que você não presta para nada? Você está brincando. Isso é blasfêmia. Ninguém chega num quadro de Portinari ou num quadro de Michelangelo e fala, aquilo é um lixo. Se você falar isso, a crítica artística vai te dizer, você está ficando louco, chamar o quadro de Leonardo da Vinci, de Michelangelo de um lixo? Lixo é você. Agora você está chamando você de lixo, obra de Deus? Gente, o Papa João Paulo II disse que Deus não podia ter feito nós melhor do que fez. O Papa fala isso na carta às famílias. Por que ele fala isso? Porque Deus fala assim, quando Ele foi fazer você, Ele não usou um modelo, Ele não olhou para uma pessoa para moldar você, não, Ele entrou dentro dele, e Ele foi buscar na imagem dele o teu rosto, e Ele te criou a imagem e semelhança dele. Então o Papa disse, Deus não podia usar um modelo mais perfeito para fazer você. Por isso que você tem inteligência que o animal não tem, você tem liberdade que o animal não tem, você tem vontade que o animal não tem, você tem memória que o animal não tem, você tem alma imortal que o animal não tem, você é capaz de chorar, de cantar, de sorrir, que o animal não é. Por quê?
Porque o animal não foi moldado à imagem de Deus. Então percebe o valor que você tem. Eu gosto muito daquela música, até se vocês depois puderem cantar. Eu quero falar do valor que você tem. Eu quero falar, nós temos que cantar essa música muito, gente. Eu quero falar do valor que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Para de ficar chorando, para de ficar se lastimando, para de ficar dizendo que você não tem valor, para com isso, isso é blasfêmia. Você tem que confessar isso quando você for, padre, eu blasfemei contra Deus, porque eu fico pensando que eu não presto, eu fico dizendo para os outros que eu sou um lixo, que eu sou um burro. Não chame de lixo o que Deus criou à sua imagem e semelhança, pelo amor de Deus. Você tem valor, meu irmão. Primeira coisa que um deprimido precisa entender é isso: você é um filho de Deus. Filho de Deus. Um dia eu vi escrito atrás de um caminhão assim: eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Você é dono, você é filho do dono do mundo. O céu é seu. Ninguém tem escritura do céu. Ninguém tem a escritura do mar. Ninguém tem a escritura das estrelas. Por quê? Porque é seu. Você é filho de Deus. Deus te deu de presente. Qualquer um pode tomar posse das estrelas. É por isso que São Francisco de Assis dizia: eu não quero nada, porque tudo é meu. O irmão Sol é meu, a irmã Lua é minha, o irmão Vento é meu, tudo é meu, porque eu sou filho do dono. E o filho do dono é herdeiro de todas as coisas do Pai. Vocês entenderam? Gente, nós fomos criados para ser reis e rainhas. E nós ficamos muitas vezes vivendo como escravos, quando na verdade nós somos criados para ser reis. Reis mesmo. Deus não deu inteligência, Ele não deu essas mãos maravilhosas para nenhum animal na face da terra. Por quê? Porque se Deus desse a eles as mãos e a inteligência, nós não os podíamos dominar. Quem é que poderia colocar um burro na carroça se ele tivesse inteligência ou se ele tivesse mãos? Ele tirava os arreios todos e saía e ia embora, não ia? No entanto, você amarra o burro no poste ali e ele fica o dia inteiro amarrado, porque ele não sabe simplesmente fazer o que qualquer criança faz: soltar um laço. Por quê? Porque Deus fez você para ser rei deste mundo, para você ser a voz do universo. Quando nós louvamos a Deus pelas coisas, pelos animais, pelas plantas, pelas montanhas, pelas estrelas, nós somos a alma da criação. Na Santa Missa nós oferecemos em Eucaristia, em ação de graça. Todo esse mundo que não tem voz, nós damos voz e damos sentimento a todo esse mundo. Que coisa maravilhosa, gente. Por que Jesus morreu na cruz? Foi por causa dos macacos? Por que Jesus morreu na cruz? Foi por causa das galinhas? Por que Jesus morreu na cruz? Deixou o seu sangue verter das suas mãos, do seu lado. Ele entregou a sua vida na cruz. Por quê? Por causa de você, por causa do valor que você tem. E Ele te ama individualmente. Nós temos que entender isso, gente, senão nós nunca vamos ser felizes, e nós nunca vamos ser pessoas verdadeiramente religiosas, se a gente não entender isso. Deus me ama individualmente. Ele sabe o meu nome. Ele sabe o meu nome. Ele sabe a minha angústia. Ele sabe a minha dor. Aquela hora que Ele morria na cruz ali, Ele carregava não só os seus pecados, mas Ele carregava as suas dores. Ele já carregou todos os seus males. Sim, essa tendência de homossexualidade que você tem, que te faz deprimido, Ele já carregou, Ele já venceu a tua homossexualidade.
É só você ir agora ali e beber aquele sangue sagrado. Ele já carregou a sua enfermidade. São Pedro fala, eu não estou fantasiando, São Pedro fala na primeira carta, nas suas chagas ele carregou as nossas feridas. São Pedro fala. Por quê? Porque esse é um Deus enlouquecido de amor por nós. Gente, raciocinem comigo. Quem é a pessoa que seria capaz de chegar à cruz por causa de alguém? Você seria capaz de ser crucificado para que o seu filho não fosse crucificado? Eu acho que você é capaz de dizer para mim, sim, eu aceitaria. Por que você aceitaria? Porque você é louco de amor pelo seu filho, não é verdade? Só o amor é mais forte do que a dor e mais forte do que a morte. Um dia, numa reflexão da paixão de Jesus, numa sexta-feira santa, eu rezava na minha casa e eu perguntava para Jesus, Jesus, não é possível o Senhor ter sofrido tanto, Jesus. O Senhor, um Deus de infinita bondade, de infinita misericórdia, um Deus de santidade perfeita, o Senhor ser crucificado desse jeito, pregado em 3 pregos, agonizando 3 horas até morrer de dor, Jesus. Como é que o Senhor aguentou tudo isso, Jesus? 3 horas, gente, não são 3 minutos. E alguma coisa disse dentro de mim, o meu amor por você é maior do que a dor que eu sentia. O amor é mais forte do que a dor. O amor é mais forte do que a morte. É por isso que uma mãe é capaz de ficar sem comer por causa do filho, ficar sem dormir por causa do filho. É capaz de dar a vida pelo filho, porque o amor é maior do que a dor da morte e do sofrimento. Olhem para aquela cruz e você vai entender o amor que Jesus tem por você. Eu gosto tanto daquela música, né, do Martim Valverde. Olhe para a cruz. Eu te amo. Esta é a prova. Esta é a prova que eu te amo. A prova do amor de Deus, meus irmãos, não é a prova das novelas, onde o artista bonito, de corpo bem malhado e de cabelos bem cortados, fica dizendo para uma artista maravilhosa, ao som de uma música muito romântica, eu te amo, I love you, je t'aime, Dio come ti amo. Isso é amor de novela, de televisão. Esse não é o amor de Deus. O amor de Deus é aquele ali. Aquele é o amor de Deus. Mas eu quero voltar onde eu comecei. Por que ele chegou aquilo ali? Porque ele ama você individualmente. E você quer a prova que ele te ama individualmente? Eu vou te dar a prova. Jesus disse, quando ele tem 99 ovelhas num aprisco, mas se tiver uma perdida, ele larga as 99 lá e ele vai buscar você. É por isso que na capa desse livro eu coloquei esta imagem. A ovelhinha nos ombros do Senhor. Porque se você for a ovelha deprimida, se você for a ovelha desgarrada, ele sabe. Ele vai largar as outras 99, ele vai buscar você, porque ele te ama e não quer perder ninguém. Eu te amo com amor eterno, com amor eterno eu te amo. Então entenda o valor que você tem. Você não é, eu falo para os jovens, nos nossos encontros de jovens do Maranatá, jovem, você não é uma porcaria quando você está pensando, não. Você é um filho amado de Deus. Você não tem direito de jogar sua vida fora. Você não tem direito de queimar a tua vida nas drogas, queimar a tua vida na violência. Você não pode queimar a tua vida diante das grades de uma cadeia, jovem. E 95% dos prisioneiros são jovens. Você não tem direito, porque a tua vida é uma vida sagrada, bela, maravilhosa. Você tem o que os animais não têm, o que as estrelas não têm. Você tem inteligência, você tem liberdade,
Você tem capacidade de amar, você tem memória, você é capaz de decorar uma música e cantar essa música. O animal não consegue, porque o animal não tem memória. Olha como você é bonito. A primeira coisa que a pessoa que está sem autoestima, a pessoa que está enterrada no buraco, tem que entender é o valor que ela tem. Gente, nós somos maravilhosos. Dizem os físicos modernos que o mundo começou no Big Bang. O que é o Big Bang? O Big Bang, uma grande explosão que aconteceu há 15 bilhões de anos atrás, segundo os físicos modernos. Uma massa pesadíssima, ultra concentrada, uma massa que tamanho de uma bolinha que você segura na mão é mais pesada do que o mundo inteiro junto. Essa bolinha um dia explodiu. Ninguém sabe como, só Deus sabe como. E aí essa matéria foi esfriando com o tempo. Aquela temperatura foi negócio de 2 bilhões de graus de temperatura. E aquilo foi se esfriando, gerando as estrelas, gerando as galáxias, gerando os planetas, os pulsars, os quasars, os satélites, os cometas e etc., as nebulosas. Foi gerando este universo. E apareceu a Terra, e na Terra apareceu o homem. É o que nós sabemos hoje. Ninguém sabe se existe vida em outro planeta, ninguém sabe. Olha, quero dizer a vocês que eu fiz meu doutorado no ITA, aqui em São José dos Campos, em ciências aeroespaciais. Não tem um cientista de astrofísica sério que diga que existe vida comprovada fora da Terra. Não tem, comprovação não tem. Pode existir? Pode, mas comprovação não há. Eu estou falando porque tem muita fantasia, tem muito ET descendo por aí que não é verdadeiro, é fantasia. O que nós sabemos hoje é que há cerca de 3 milhões de anos atrás surgiu a vida na Terra. Vida inteligente. Então Deus colocou uma alma em uma criatura que pode ter vindo da evolução. Não é o macaco, esse macaco que está aí já cristalizou. Não é ele. Deus colocou uma alma imortal em alguma criatura que evoluiu. Pode ser o nosso ancestral, o nosso primata. Deus pôs nele uma alma. Aquele sopro do Gênesis, Deus soprou naquele boneco de barro. Aquilo é uma poesia, quer dizer o que? Deus infundiu ali na matéria algo que a matéria não tinha. Uma alma inteligente, livre, dotada de vontade, de memória, de capacidade de amar, de cantar, de sorrir, de chorar, que os animais não receberam. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E fez você. Meu amigo, eu sou físico. Dei aula há 35 anos de física, fiz meu mestrado e doutorado em física. Fiz meu pós-doutorado aqui na Universidade de São Paulo. Desde o primeiro átomo de hidrogênio, que surgiu há 15 bilhões de anos atrás, Deus já pensava em você. Hoje os físicos são unânimes em dizer o quê? A meta do Big Bang era o homem e a mulher. Quando eles descem na raiz do Big Bang, lá nos 3 primeiros minutos depois que aconteceu a grande explosão, eles dizem: se alguma coisinha tivesse saído diferente daquilo que saiu, as constantes físicas do universo teriam sido modificadas. A constante da gravitação universal, a constante de Max Planck, as constantes da física, que é que sustentam esse mundo como ele é. Se alguma coisa lá no começo do Big Bang tivesse sido diferente do que foi, você hoje não existiria. E a Terra não existiria. Então, qual é a grande conclusão que os físicos modernos estão chegando? Deus queria você desde 15 bilhões de anos atrás. Tudo aconteceu desde lá, desde o pó das estrelas, como dizem os cientistas. Desde lá, Deus já estava olhando para você e queria que você existisse. É por isso que São Paulo, na carta aos Efésios, meus irmãos,
Na primeira carta aos Efésios, São Paulo fala que Deus nos desejou antes da criação do mundo. Deus conhecia você. 15 bilhões de anos atrás, Deus já te queria. Assim como um casalzinho novo que espera um filho e quer ter um filho, deseja um filho e luta para ter um filho, e deseja esse filho, Deus já nos desejava. É por isso que o salmista fala lá no Salmo 138, né? Tu me tecestes no seio materno. O salmista compara a Deus, que faz cada um de nós, como aquela mulher que faz um tricô, ponto a ponto, né? Tu me conheces, tu me tecestes no seio da minha mãe. Que coisa maravilhosa que eu sou, diz o salmista, porque Deus me fez com as suas mãos. Deus não me fez numa máquina de fazer coisas em série, não. Você já reparou que nenhum de nós tem o mesmo RG, nenhum de nós tem o mesmo DNA, nenhum de nós tem a mesma impressão digital, porque Deus não aceita fazer seres humanos em série. Por quê? Porque Deus faz cada um com a sua mão, e cada um é diferente. As mulheres gostam de ter roupa única, não é? A mulher gosta de comprar roupa bonita para ela ir num casamento, mas não pode ter outra igual. Homem não faz conta, não. Homem vai de preto, o outro vai de preto, o outro vai de preto também, e o outro também vai de preto, está tudo bem. Mas mulher não pode ser assim, não. Uma tem que ser vermelha, outra azul, outra roxa, outra amarelinha. Está certo, é a beleza feminina, é a beleza que embeleza o mundo, está certo. Olha, pois saiba que Deus é muito mais exigente do que as mulheres. Deus fez cada um diferente. Deus não vai repetir você. Por isso que você é um indivíduo. Indivíduo quer dizer o quê? Único. E você tem um lugar na história de Deus. Tem um capítulo na história do mundo, tem um capítulo na história de Deus, que é a sua história. E Deus quer que essa história aconteça. E se essa história não acontecer na sua vida como Deus quer, a história vai ficar faltando um capítulo, o capítulo da sua vida. Porque o que é a história do mundo? É a história de cada um de nós. Então, meu amigo que sofre como eu, meu amigo que tem problema como eu, meu amigo que luta como eu, nós somos reis. Uma vez, vocês já viram falar em Júlio César, né? Aquele imperador romano. Júlio César foi o grande imperador romano antes de Cristo, um pouco, que praticamente unificou o Império Romano lá por volta do ano 30 antes de Cristo. Júlio César, um dia, ele estava atravessando num barco no mar Mediterrâneo, numa batalha que ia acontecer lá na região do Egito, próximo do Egito. E eis que aconteceu uma tempestade em alto mar, e os marujos começaram a morrer de medo, e os marujos começaram a dizer para ele: comandante, a barca vai virar, nós vamos todos morrer. Júlio César olhou aquilo e disse: não, não, porque César está nesse barco, e o barco onde César está não vira, porque César é o imperador de Roma, é o rei do mundo. Vençam essa tempestade, porque César não morre nesse barco. Os marujos se encheram de coragem, e navegaram, e remaram, e levantaram o rei de não sei o que, e venceram a tempestade, e atravessaram e foram embora. Porque aquele homem levantou a moral deles. Era o rei de Roma, era o rei do mundo na época. O que eu quero dizer com isso? Você é rei deste mundo. Você é rei de direito. Diga para a sua tristeza, diga para a sua depressão: César não morre nesse barco, porque César é rei de Roma. Diga para você: Felipe não morre nessa depressão, porque Felipe foi feito para ser rei, pela vontade de Deus, rei nessa vida.
Eu sou um filho de Deus, um filho de Deus não pode morrer num buraco desse jeito. Diga como César para você nessa hora, em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus, eu me levanto, essa tempestade não vai me engolir, porque eu sou rei nele que me fez rei da terra, rei do mundo. Gente, a primeira coisa que nós não podemos é baixar a cabeça para a depressão, baixar a cabeça para a tristeza. Quando você abaixa a cabeça, você está vencido. A gente tem que ter coragem, vencer o medo. Vocês já repararam como é que Jesus, ele ficava bravo com os apóstolos, quando os apóstolos tinham medo? Vocês já notaram isso? Ele dizia: homens de pouca fé, né? Ele foi encontrar com os apóstolos andando sobre as águas, e ele foi andando, e São Pedro, né, valentão que era, se é o Senhor mesmo, então faça que eu também vá andando aí sobre as águas para encontrar com o Senhor. E Jesus disse: venha, Pedro, venha. E Pedro foi mesmo, botou a pé para fora da barca e começou a andar. Mas aí o evangelista fala uma coisa muito interessante, que Pedro olhou para o mar e ficou com medo, ouviu o barulho do vento e ficou com medo, e quando ele ficou com medo, ele começou a afundar, e Jesus teve que correr e segurá-lo. Não era para Pedro afundar. Se Pedro, ao invés de ficar olhando para as ondas do mar e o barulho do vento, se Pedro ficasse olhando para o rosto do Senhor, Pedro não afundaria. Mas porque o Pedro, como nós, né, fica olhando para o perigo, ao invés de olhar para Deus, aí afunda. É o que acontece com a gente, meus irmãos. Em qualquer problema, em qualquer situação de medo, em qualquer problema, o que a gente faz? Se enterra no problema, fica olhando para o problema, não vou ter saída, está tudo perdido, está tudo desgraçado. Meu Jesus amado, afogou. É a receita para se afogar, no meio do medo, da dor, não pode. Nessa hora você tem que olhar para Ele, nos olhos dEle, e dizer: não, Deus é maior do que esse problema. Deus é. E aí, gente, a gente tem que buscar o socorro da graça de Deus. Eu sei que não é fácil isso. Não é fácil isso, mas é a hora que é mais importante. Então, um socorro maravilhoso é a palavra de Deus. Você abre, por exemplo, num salmo, Salmo 26, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é o protetor da minha vida, de quem eu terei medo? Pega um Salmo 26 e fica repetindo ele naquela hora, na hora da luta. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é porque eu perdi esse emprego que eu não vou ter saída mais. Não é porque eu estou com esse câncer que eu estou morto, não é não. Nós vimos aí o Padre Léo, graças a Deus, está lá forte, já viajando. Esse homem estava com os 2 pés na cova, estava. Não é porque você tem um câncer, não é porque você tem um desemprego, não é porque você perdeu o pai, ou a mãe, ou a esposa, ou a namorada, ou o namorado. Jovem que perdeu o namorado, meu Deus do céu, como tem menina hoje na depressão porque perdeu o namorado, ou porque não encontra um namorado agora do jeito que quer. Para com isso, não fica olhando para as ondas do mar, não fica olhando para o barulho do vento, olha para o rosto do Senhor, olha para Ele, não é? Ele é maior do que todos os problemas, pelo amor de Deus. Eu sei, gente, que isso é difícil. Não pensem vocês que eu faço isso, esse agir contra. Não pensem que eu sou diferente de vocês, não. Que
Quantas vezes na madrugada eu tenho que levantar, eu tenho que abrir a minha Bíblia e eu tenho que ler lá: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu gosto, por exemplo, desse versículo do Salmo, o Salmo 30, o versículo 16, né, que diz assim: o meu destino está nas mãos de Deus. O Salmo 30, ele tem muitos salmos maravilhosos, né? O Salmo 30 diz assim, começando aí, por exemplo, no 15: mas eu, Senhor, em vós confio, digo, sois vós o meu Deus, meu destino está nas vossas mãos. Meu destino está nas vossas mãos. Minha sorte está nas tuas mãos, Senhor. Eu confio em vós. E sabe, gente, quando a gente está no meio do fogo, quando a gente está no meio do problema, a gente fica limitado aos poderes humanos e a gente acha que o problema não tem solução. E todo problema para Deus tem solução. Todo problema para Deus tem solução, porque Deus é maior do que todos os problemas, mas a gente fica circunscrito aos limites humanos e a gente acha que o nosso problema não tem solução. Eu lembro de uma historinha que eu li esses dias. Eu acabei de escrever um livro que eu chamei Para Ser Feliz. É um pouco dessas coisas que eu estou falando aqui e muito mais. Para ser feliz. Eu conto nesse livro uma historinha interessante que eu li, não sei se me mandaram pela internet, não sei se eu li num livro. Um sábio estava andando com um discípulo dele e chegaram num lugar muito pobre, onde morava uma família muito pobre, e essa família só tinha uma vaquinha. E dessa vaquinha, a família tirava o leitinho dela, o leitinho eles bebiam, o leitinho que sobrava eles faziam o queijo, faziam não sei o que, vendiam o que sobrava, ia lá, comprava uma comidinha, e aquela vaquinha era tudo que a família tinha para sobreviver. Aí na hora de ir embora, o sábio disse para o discípulo dele: vai lá e joga aquela vaquinha no precipício. O discípulo: o senhor está ficando louco? É tudo que eles têm de sobrevivência, aquela vaquinha. O senhor quer matar a vaquinha? Você não é meu discípulo? Você não está na minha escola? Você não quer aprender a minha sabedoria? Vai lá e joga aquela vaquinha no precipício sem eles perceberem. O discípulo foi chorando, voltou chorando, sem que ninguém visse, empurrou a vaquinha no precipício. E foram embora. E o discípulo ficou amargurado. Meu Jesus amado, joguei a vaquinha dos homens no precipício, era tudo que eles tinham para sobrevivência. E foram embora. Passados uns anos, eles voltaram naquele lugar. Olharam uma casa bonita, a chácara cuidada, o sítio bonito, cheio de gado. O discípulo pensou assim: já sei, a família vendeu tudo, foi embora. Alguém rico comprou e deixou aqui essa maravilha. Mas quando eles chegaram perto, notou que as mesmas pessoas estavam lá. Aquela mesma família pobre, agora tudo bem vestido. O que aconteceu com vocês? O que aconteceu foi o seguinte: a gente era muito pobre aqui, a gente morava aqui, só tinha uma vaquinha, mas sabe, um dia a gente bobeou, a vaquinha caiu no precipício, nós ficamos tudo doido aqui, sem saber o que fazer, passando fome. Aí nós decidimos, cada um vai para um lado, trabalhar, e nós fomos trabalhar, ganhamos dinheiro, voltamos, arrumamos esse sítio bonito do jeito que está aqui. Daí, às vezes, gente, Deus joga a vaquinha da gente no precipício, sabe? E a gente fica desesperado: Senhor, tudo que eu tinha na minha vida era esse emprego, Senhor, e o Senhor tirou meu emprego. Ele quer te dar um melhor, é que você não sabe ainda. Então você fica desesperado, achando que para Deus existe beco sem saída. Meu amigo, existe beco sem saída para você, para Deus não. Para Deus não. Às vezes Deus joga a vaquinha da gente no precipício, sabe, gente? Às vezes Deus diz assim: eu não vou te ajudar, que é para poder te ajudar. Você está pedindo isso, eu não vou dar não, porque eu quero te dar algo melhor.
Isto, gente, chama-se fé. Isto chama-se fé. A carta aos Hebreus diz que fé é você acreditar naquilo que você não está vendo. Porque acreditar naquilo que eu estou vendo não é fé, é ciência. É ciência. Acreditar naquilo que eu estou vendo, meus olhos, a luz bate em você, reflete na minha retina, eu vejo a tua imagem. Isso é ciência, não é fé. Fé é você acreditar naquilo que você não está vendo. Jesus disse: não vos preocupeis com a vossa vida. Mateus 6, 24. Não vos preocupeis com a vossa vida. Ou alguém pode aumentar um dia da sua vida porque fica se preocupando. E o que a gente faz? Morre de preocupação. O cabelo fica branco, o bigode fica branco, não é? A gente fica velho antes da hora porque morre de preocupação. E lê todo dia. Não vos preocupeis com a vossa vida. E morre de preocupação. O que está faltando, gente? Está faltando, gente, aquilo que São Tiago fala na leitura de hoje. Presta atenção hoje na segunda leitura da missa de São Tiago. Tiago 1:22. Ele fala da palavra de Deus. A palavra de Deus não é só para você ler, é para você pôr em prática. São Tiago fala: não adianta nada você ler a palavra de Deus se você não põe em prática. Gente, tem muita gente que é doutor em Bíblia, tem muita gente que fez doutorado em Bíblia, mas a Bíblia não saiu da cabeça dele, não veio para o coração, não veio para a vida. Não adianta nada. Não adianta nada você ler aqui: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, se você fecha a Bíblia e começa a se morrer de preocupação, e xingar, e desesperar. A palavra de Deus, de São Tiago, não é para ser lida, é para ser vivida. Quando o Papa Pio XII entregou o catecismo da igreja, lá, antes do Vaticano II, né, para um grupo de jovens, o Papa Pio XII disse assim: o catecismo da igreja é para vocês conhecerem, acreditarem e viverem. A palavra de Deus também é para você conhecer, acreditar e viver. E viver. A fé, gente, é o passo que você dá, é o abandono em Deus para você viver a palavra. Esse abandono não é fácil. Sabe o que eu comparo esse abandono? O Senhor diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você fala: mas está faltando salário, está faltando emprego, está faltando saúde. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele põe no futuro, né? Ele quer que você se jogue nele. Sabe o que eu comparo isso, gente? Aqui nem um paraquedista que tem que saltar do avião. Ai, que frio na coluna, né? O paraquedas só vai abrir a hora que ele saltar. O paraquedas não vai abrir antes. A ação de Deus, a providência divina, só vai abrir sobre você a hora que você saltar. Não abre antes. Entenderam? Então tem que ter a coragem de saltar. Salta do avião, com o paraquedas fechado, mas ele vai abrir. Quem não salta em Deus, Deus não abre o paraquedas da providência divina. Entenderam? É claro que eu tenho que fazer a minha parte. É claro que eu tenho que correr atrás do emprego. É claro que eu tenho que correr atrás do médico. É claro que eu tenho que fazer a minha parte. Mas eu tenho que confiar. É aquela síntese maravilhosa que fez Santo Inácio de Loyola. Acreditar como se tudo dependesse só de Deus, mas trabalhar como se tudo dependesse só de mim. Gente, essa síntese é maravilhosa. É uma síntese teológica. Eu tenho que acreditar e rezar
como se a minha cura dependesse só de Deus. Mas eu tenho que trabalhar como se dependesse só de mim. Isto é, eu vou ao médico, eu vou tomar o remédio, eu vou fazer o exercício, eu vou fazer a caminhada, como se dependesse só de mim. Então, é aquilo que Santo Agostinho dizia, é a graça e a natureza. A graça não dispensa a natureza. A graça, ela precisa da natureza, ela pressupõe a natureza, e ela enriquece a natureza, entenderam? Entendam bem isso, gente. Você não sabe fazer o feijãozinho brotar, sabe? Não sabe, é um segredo de Deus, que Deus pôs na semente e pôs na terra. Você não é capaz de fazer um feijãozinho na tua mão brotar. Tem que pôr na terra. Mas Deus não põe o feijão na terra. Por quê? Porque isso aí você sabe fazer. Arar a terra, arrancar o mato, tirar a erva daninha, colocar o adubo e pôr semente na terra, Deus não faz. Ele faz o quê? Ele faz o milagre que você não é capaz de fazer. Fazer a terra, fazer a semente germinar. Então aí ele faz. Gente, Deus está pronto para mover o céu inteiro para fazer aquilo que você não consegue fazer. Mas Deus não move uma palha para fazer aquilo que é seu. Deus não ajuda preguiçoso. Deus ajuda quem cedo madruga. Não é isso que o ditado diz? Deus ajuda quem cedo madruga. Né? Se queres a fama, não deixe o sol nascer com você na cama. Não tem um negócio assim? Tem um ditado assim. Se queres ter boa fama, não deixe o sol nascer com você na cama. Está aí. Deus não faz a minha parte. Diz que tinham 2 sitiantes, né? Vizinhos. Um tinha um sítio maravilhoso. Maravilhoso. O outro parecia, como é que o povo diz? Fazenda de viúva, né? Porteira caindo, cupim tomando conta, tudo bagunçado, né? Aí os 2 vizinhos se encontraram na porteira um dia, aí o vizinho vagabundo, né, disse para o outro: meu amigo, como o seu sítio está bonito, como Deus tem feito maravilha do seu lado. Ele falou: é, meu amigo, Deus faz maravilha do meu lado depois que eu cheguei aqui. Porque antes de eu chegar aqui, o meu estava que nem o seu. Depois que eu cheguei aqui, Deus fez maravilha com a minha enxada, com o meu suor. Deus fez maravilha. Olha como é que Deus fez as coisas nascer aqui. Mas depois que eu cheguei aqui, viu? Deus sozinho aqui não deu conta do recado, não. Deus está pronto para mover o céu, para fazer o milagre que você não consegue fazer. Mas Deus não move uma palha para fazer aquilo que é a sua obrigação de fazer. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos colocar essas coisas todas no coração de Deus. Se eu assustei vocês, vamos deixar agora Deus acalmar. Vamos deixar Deus colocar o seu bálsamo nesse coração aí. Tá certo? Vamos lá. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, fazendo gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí
você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Canta isso. Você tem valor, O Espírito Santo se move em você. Canta pro teu irmão também. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Convence o seu irmão disso, vai. Você tem valor, o Espírito Santo